Agora falando um pouquinho do Humanos, aqui a gente vê algumas diferenças. Vocês podem ver que a interface de todos eles é bem parecida. Esse é uma das minhas contas de teste, mas ela tem praticamente todos os recursos que a conta Pro tem. A diferença é a limitação de créditos. Então, esse é o principal ponto de diferença entre o ChatGPT, o Gemini e o Manus. No Manus você não tem acesso ilimitado. No Manus você tem uma quantidade de créditos e ao longo do uso esses créditos vão diminuindo até chegar uma hora que você não consegue mais obter esses créditos e você precisa fazer uma assinatura para conseguir alguns créditos mensais. Como funciona como funciona a compra dos créditos? Existem dois modelos. Então, vocês podem ter 300 créditos gratuitos por dia. Então, esses 584 aqui, são os meus 284 créditos restantes, mais os meus 300 créditos que eu ganho todos os dias. E na atualização existem os planos. Então, existem planos, que por vezes são calculados em dólar, às vezes são calculados por euro. Isso depende muito da época, depende muito do modelo. Então, isso aqui muda bastante também. A quantidade de créditos por dólar gasto também muda bastante. Mas basicamente esse é o modelo de funcionamento do Humanos. Aqui a gente também tem os recursos com os modelos humanos. Ele fez uma atualização recente para 1.6. Então, aqui a gente consegue ver que ele está em tarefas do dia a dia. E nesse caso, o Manus ele é mais sincero em relação às outras. Então, aqui a gente consegue usar pelas recomendações dele, porque o que ele traz realmente reflete na entrega dele. Então, esse aqui é o mais versátil, utilizado para a maioria das tarefas. Isso já no plano Pro, que seria o equivalente ao Lite, mas com um pouco mais de robustez em relação ao Pro. E aqui a gente tem o agente de alto desempenho. Esse aqui, ele é próximo ao Pro do GPT, mas ele não costuma demorar tanto. Então, esse é um modelo bem interessante para que a gente consiga fazer algumas tarefas. Além disso, o Manus, ele também consegue se conectar a alguns aplicativos. Ele, inclusive, consegue acessar ah, um navegador. Você consegue instalar um navegador já embutido com Manus. Isso para plataformas da Apple. Para a Microsoft ainda não saiu, mas vocês conseguem, com essa integração, enviar e-mails, olhar os e-mails de vocês, por exemplo, colocar algum evento na agenda. Tudo isso o Humanos pode gerenciar, assim como as outras inteligências artificiais também. Aqui embaixo, ele mostra algumas opções que o Humanos pode gerar. Então, ele pode criar slides, ele pode criar um site, desenvolver um aplicativo, criar designs, tarefas agendadas, planilhas, todos esses são recursos que o Humanos tem disponível. Entre esses recursos, um dos mais interessantes é o modo chat. Diferente de qualquer outro modo, o modo chat ele não gasta seus créditos. Então, independente se você tem uma plataforma paga ou uma plataforma gratuita, o, o modo agente, o modo chat, ele conversa contigo, ele não realiza tarefas. Nesse caso aqui, ele até consegue ler arquivos em PDF, por exemplo, ou TXT. Ah, e você consegue planejar junto com ele toda uma tarefa. E aí sim, no final, depois que o humano já entendeu todas essas informações, vocês conseguem iniciar o agente. A partir do momento que vocês iniciam um agente, ou que vocês pedem para que ele faça uma tarefa que vai ser mais custosa, que não é só para trocar uma ideia com a ferramenta, aí sim vocês vão começar a gastar créditos. Mas fora isso, aqui é um bom ponto de interação para entender vários recursos ali, para entender a opinião do Humanos, que por vezes ele é muito mais crítico.
Então, se vocês tiverem PDFs, documentos desse gênero, é interessante que vocês utilizem esse modelo para poder avaliar e para que ele possa criticar também as informações de vocês. Voltando aqui para o início, ah, existem alguns pontos também que são interessantes trazer. Um deles é a criação de imagens. Então, Humanos, ele também cria imagens, mas ele usa a mesma aplicação do Google, que é o Nano Banana. Então, nesse caso, o ideal seria, quando vocês quiserem fazer alguma imagem, utilizar o Nano Banana no Gemini. Porque no Gemini, vocês, com a conta paga ou até a conta gratuita, vocês não precisam gastar créditos humanos para conseguir criar imagens. Outro ponto interessante também é essa aba de notificações. Aqui, vocês conseguem ver as atualizações do Humanos e alguns recursos antigos. Por que que isso é interessante? Porque o Humanos ele se atualiza e se atualiza muito rápido. Então, por vezes, ele adiciona uma função muito boa que não existia e você só vai conseguir saber olhando aqui pelas notificações. Então, por exemplo, aqui ele também cria apresentações visuais de dados. Aí, a partir desse momento, a partir do momento em que ele criou, ah, fez essa atualização, dia 19 de julho, vocês já conseguiriam ver que isso estava disponível, porque, além disso aqui, provavelmente vocês só veriam isso em fóruns, porque isso não costuma aparecer muito em notícias. E aqui, a gente tem uma estrutura muito parecida. Vocês conseguem fazer projetos em pastas, muito semelhante ao ChatGPT. Em bibliotecas, vocês vão ter imagens, vão ter documentos, vão ter várias informações que vocês analisaram junto com humanos, e no pesquisar aqui vocês conseguem pesquisar pelo título da conversa ou por informações relacionadas dentro da conversa. Em nova tarefa, vocês podem iniciar um novo chat. E aqui embaixo existem algumas outras informações. Então, tem o aplicativo do Humanos, as configurações gerais, conhecimento. Então, vocês podem adicionar algum conhecimento que vocês queiram que o humano saiba. Vocês podem vir aqui e descrever sobre ele. E diferente do GPT ou do Gemini, as conversas do Humanos, elas não são interligadas. Então, as conversas que vocês tiverem com um chat ficam restritas àquele chat. Então, essas informações não vão aparecer e não vão se relacionar ah, durante o desenvolvimento, a não ser que vocês utilizem elas dentro de um projeto, ou o que seria equivalente a uma pasta no ChatGPT. Então, é interessante sempre pensar nisso quando vocês forem utilizar a ferramenta. Aqui ela é específica para projetos pontuais ou para questões mais complexas.